Passando aqui pra avisar que eu não vou postar só sexta agora, vou postar qualquer dia da semana aí. Quando eu tiver com vídeo, eu vou postar e é isso, cara. Valeu. Até não sei quando. Tchau. Qual é o tipo de animação mais difícil? Isso que eu me perguntava a todo momento quando eu estava na cama prestes a dormir. Era um assunto tão persistente que eu até perdi noites de sono pensando nisso, cara. Porém, surgiu na minha cabeça, além desse meu súbito questionamento, acima de tudo, outra dúvida terrível. Será que meus inscritos sabem qual tipo de animação mais difícil? Aí não deu outro. E nesse momento que o meu mundo virou de cabeça para baixo. Como poderia eu, um mero mortal, continuar vivendo essa vida miserável, sabendo que meus inscritos, da mesma forma, têm uma incerteza tão envolvente e tão sem sentido como essa? Sabendo disso, eu fui a fundo e pesquisei para sanar os mártires dessa perplexidade. De uma simples viagem à Wikipédia até os confins fantasmagóricos da Deep Web. Mentira, eu só pesquisei mesmo. Uma lista de animações, né? Porque não dá pra ir na Deep Web. Porém, quero deixar claro que essa lista aqui que irei discutir não se trata de uma que eu achei por aí. Eu vou julgar qual o tipo de animação mais difícil, baseado apenas no conhecimento que eu tenho da área, né? Tem algumas aqui que eu nunca fiz, tipo stop motion ou animação tradicional, mas eu entendo como são feitos e o seu grau de dificuldade. Só mais um adendo aqui, só porque a técnica é difícil não quer dizer que ela é impossível, sabe? Eu até diria que a animação por si só não é tão difícil assim. Claro, você precisa ter conhecimento sobre desenho, perspectiva, enquadramento, posicionamento e uma variedade de coisas no audiovisual, mas você não precisa ser um mestre especializado nessas coisas para começar, sabe? Enquanto você estiver animando e desenhando, precisando treinar sempre esses dois fatores, consequentemente os outros vão ser treinados também. E assim você vai ter mais facilidade com o passar do tempo, sabe? Animação, pra mim, pelo menos, é uma questão de paciência, cara. Paciência eu não tenho muito, infelizmente. Tenho que colocar isso na minha cabeça, aliás. Animação tem que ser feita devagar pra ter um bom resultado, sabe? Pode levar semanas e até meses pra uma cena ficar pronta. Independente da técnica que foi usada, cara. Sempre vai demorar. O que importa é você sempre estudar, ganhar conhecimento, ganhar experiência, para assim conseguir fazer cenas melhores e mais bonitas. E eu não quero desanimar vocês com essa lista aqui, cara, de jeito nenhum. Todas as técnicas deveriam ser testadas e você pode escolher a que você mais gostou e você se sentiu mais confortável, sabe? A questão de dificuldade não é ligada apenas a como ela é feita. Existem diversos fatores que podem dificultar na hora de produzir uma animação com uma técnica diferente. Tem um orçamento, equipamentos, programas, materiais, etc. Cabe a você decidir qual você acha melhor e qual você vai investir seus estudos e seu dinheiro. Dito isso, vamos começar com a primeira técnica. Essa daqui é uma das mais fáceis na minha opinião, porque você basicamente não precisa desenhar nada, e se precisar você não vai ficar 6 horas desenhando quadro a quadro até finalizar a animação por completo, sabe? Eu tô falando da animação com Rick, ou animação esquelética, que muitas animações adultas genéricas usam. O processo de animação aqui é bem parecida com a animação 3D, só que com um porém. Ela é feita em 2D, obviamente. Geralmente, ela é uma opção bem custo-benefício para os estúdios, exatamente porque ela é um tipo de animação bem mais fácil e rápida do que a maioria, mas isso não quer dizer que ela é extremamente rápida. A velocidade da produção de uma animação depende completamente do nível de qualidade da obra. Se for uma animação mais detalhada, como Rick e Morty, o BoJack Horseman, ela vai demorar mais. Agora, se for uma mais simples mesmo, mais parecida com as infantis, como Peppa Pig, Show da Luna, Show da Desgraça, não vai demorar tanto assim. Porém, apesar das suas vantagens, ela pode sim ter suas limitações. Se você precisar fazer cenas mais complexas, como explosões, cenas de ação, água, por aí, e precisar que elas fiquem bem feitas, você vai precisar da animação quadro a quadro 2D mesmo. Apesar dela ser bem mais fácil para animação de personagens e outras criaturas, ela não te dá muita liberdade quando o assunto é fazer cenas do tipo. E isso é o que mais me afasta dessa técnica. Eu não vejo problema nela, não vejo nenhum problema na verdade, mas eu gosto quando minhas cenas têm esse ar único, sabe? Eu pessoalmente gosto quando os desenhos não são sempre a mesma coisa. Os desenhos do objeto, no caso. Eu gosto mesmo é do quadro a quadro. Mas isso você que escolhe. Eu não tô querendo cagar a regra. Você que decide aí o que é melhor pra você e é isso. Otoscopia é a técnica de animação que usa quadros de filmagens reais para animar o seu personagem. Como assim? Sabe quando você era criança, via um desenho muito foda no seu caderno de escola e queria um igual e por isso colocava a folha por cima do desenho e saía copiando? Otoscopia é tecnicamente isso. Mas, Léo, isso não é tracing? Não, tracing seria se você copiasse quadro a quadro por cima da animação ou do desenho de alguém. Otoscopia surgiu principalmente para facilitar o trabalho do animador. Sabe aquelas animações antigas da Disney
Disney, da Branca de Neve ou Cinderela. Então, eles usavam atores reais para atuar a cena e assim eles desenhavam por cima. Claro que não é só desenhar por cima, né? Eles precisavam de muito conhecimento no audiovisual para não sair uma gonorreia mal deformada, sabe? Vale dizer também que eles não copiavam um ator propriamente dito. Eles não saíam contornando o corpo do cara. Acredito que eles desenhavam os personagens por cima dos quadros da filmagem, como se fosse uma captura de movimento, sabe? Mas isso no papel. Os seres humanos não são personagens de desenhos animados e nem podem se movimentar como um. Tudo que os atores fazem são os movimentos básicos daquela ação. Cabe ao animador saber exatamente como manusear o seu personagem e trazer vida a ele, se basear nos movimentos reais e na física do nosso mundo, mas deixar claro que isso é ficção, um desenho e não um ser humano CLT. Inclusive, dá pra usar rotoscopia no humor. Uma vez ou outra eu encontro um TikTok de animações que usam aleatoriamente rotoscopia. E eu juro, pra mim, isso aqui é o auge do humor, na sua forma mais pura. Pegar o seu público desprevenido com esse tipo de técnica pode ser uma boa forma de quebrar a expectativa. E sim, funciona em 95% dos casos. Por exemplo, nesse clipe aqui, eu estou normal, ótimo, até isto acontecer. Tudo bem, é só copiar os movimentos ou o próprio ator da filmagem, né? É muito fácil, não deve demorar nem 5 minutos. Errado, meu amigo, você está completamente errado. Acho que de todos os tipos de animações aqui, a rotoscopia pode ser uma das que demoram mais para serem feitas. Principalmente se você quiser um ótimo resultado. Eu posso estar enganado, mas acredito que copiar um quadro da filmagem pode demorar cerca de uns 10 minutos, 5 por aí, por quadro. Agora pensa comigo, 1 segundo de animação tem 24 quadros, mas para ser justo vamos usar 12 quadros por segundo. Eu uso 24, mas geralmente eu pulo um por um e por isso vira 12, sabe? Aí bora usar o 12 de exemplo mesmo, porque acho melhor. 12 quadros por segundo. Imagina a sua filmagem tem 15 segundos. Você teria que fazer 12 desenhos para cada segundo desse vídeo. E 1 segundo desse vídeo seria equivalente a 2 horas trabalhando. Isso levando em conta que tu leva 10 minutos para fazer o quadro, cara. Mas bora diminuir e deixar 5 minutos. Acho que é uma média justa, sabe? 5 minutos para 12 dariam 1 hora e continua bem grande, cara. Claro, não é todo dia que tu vai achar um clipe de 15 segundos pra copiar. Vai ser de 5, 4, 3, pelo menos do que eu estipulei aqui, né? Mas é só um exemplo de como uma técnica assim pode abusar bastante da sua paciência. Então eu recomendo usar essa daqui caso queira quebrar a audiência ou você estiver com preguiça de fazer uma coisa, sei lá, só quiser passar o tempo desenhando, sabe? Aqui chegamos na área onde eu faço os meus bagulho. Animação 2D digital quadro a quadro. Diferente da animação rig que falamos no começo, esse tipo de animação aqui é bem mais complicada de se fazer. Enquanto na outra você tinha a opção de mover seus personagens por onde você quiser, só que infelizmente você tem uma limitação, nessa aqui não. Você não tem uma limitação, você pode mover seu personagem por onde quiser, cara. Fazer um 360 dele lá, bem bacaninha. Você pode colocar ele em todas as posições possíveis, bater o recorde mundial. Porém, você vai ter que desenhar tudo quadro a quadro. E não é tão simples assim. Você precisa manter a proporção do seu personagem para ele não ficar muito estranho, que nem eu faço sempre, cara. Eu não sei. Você precisa sempre de um bom planejamento antes de fazer sua animação. Uma coisa muito comum e que sempre acontece comigo é eu desenhar um cabeção, uma mãozona, um pezão, uma cabecinha, por conta do tamanho estar errado. Mas também a culpa disso acontecer é completamente minha. Geralmente o que eu faço é um esboço da animação e em seguida eu começo a animar. Eu não faço storyboard, eu não desenho todos os ângulos dele pra me guiar. Eu simplesmente esqueço do mais importante, que é se organizar. Organização, essa é a palavra-chave nesse tipo de animação. Olha só, percebi que rimou. Então agora um Shakespeare eu sou. Tomar no cu. Pessoalmente, eu não faço esse tipo de planejamento simplesmente porque eu não acho necessário para as coisas que eu quero fazer. Geralmente, quando eu vou animar, é para algum sketch aqui no começo do vídeo, coisa assim. Eu não tenho em mente uma coisa grandiosa. No máximo, é só uma ceninha simples para dar uma risadinha e pronto, só isso. Mas eu entendo a importância disso e eu preciso urgentemente começar a aplicar nos meus trabalhos. Não só para organizar, mas também para facilitar o processo de animação. E se você, aspirante a animador, você quer fazer animações desse tipo também? Você precisa sim estudar. Precisa sim se estruturar e se organizar tudo direitinho para que vocês não tenham problemas no futuro igual eu tenho, tipo depressão. Ah, Léo, mas como que eu faço para organizar meus projetos? É bem simples, tudo que você precisa é ter uma visão geral do que você quer que sua animação seja. Deixa eu pegar o Scott Calton aqui.
como exemplo. Você sabe como a história de FNAF se tornou o que é hoje? Toda essa bagunça? Simplesmente porque o Scott não se deu ao trabalho de construir uma história pro jogo. A história foi sendo criada enquanto os jogos iam saindo, e isso é a pior coisa que você poderia fazer em seus projetos. Começar algo sem ter uma visão de como será no futuro pode prejudicar e muito a sua animação, cara. Seja como Pop Playtime, desde o começo eles tinham um plano aí de como a história seria, e por isso hoje não sofrem com inconsistências na história. Cria um storyboard, cria uma planilha de personagens, cria o design desses personagens, como eles se comportam, faça cenários e insira seus personagens desses cenários. Faça o possível para manter a animação mais sólida e eficiente possível. Assim você não terá problemas em animá-lo no futuro. A partir daqui, as coisas começam a se complicar um pouco. Animação em pixel art, tudo bem. Certas animações podem ser simples de serem feitas, como só um personagem pequeno parado, até ele andando. Vai depender muito do sprite que você tá criando. Agora, se você fazer uma animação inteira, cara, uma cutscene imensa, grande, bem animada, só tem uma coisa pra te dizer, meu amigo. Boa sorte e meus parabéns. Mas como é que a animação pixel art poderia ser mais difícil do que só desenhar os quadros? Como isso é possível? Não subestime tanto esse estilo de animação, meu pequeno gafanhoto. Não é tão simples quanto parece. Não é só animar que você precisa fazer. Você vai ter que mexer em luz, sombra, cores e todos. Eu digo todos os quadradinhos em uma pixel art são extremamente importantes para manter a harmonia da obra e todos eles têm seus exatos lugares. Tudo bem, eu meio que exagerei nessa parte, mas é um exemplo do que uma pixel art pode ser, sabe? Por ser naturalmente limitada a quadrados, o artista deve, por sua vez, trabalhar para que cada imagem seja legível para o seu cérebro e para a sua cabecinha entender que isso daqui é um cachorro. Um gato. Cara, além disso, quanto menor o objeto, cara, quanto menor é o quadro que você quer animar, menos trabalho você vai ter, obviamente. Só que eu sinto que quanto mais pequeno sua imagem for, mais difícil vai ser para você deixar ela compreensiva, entende? Você precisa encontrar uma predefinição que se encaixe e te deixe o mais confortável possível para animar e desenhar o bichinho aí que você quer fazer, tá ligado? Porém, eu não recomendo você fazer isso. Caso você queira produzir animações maiores e mais detalhadas, se empreender em algo que você considera fácil, só que ainda almejar alcançar além disso, sabe? Coisas maiores, além do seu nível atual, não vai te ajudar a alcançar aquilo, cara. Não vai te ajudar de jeito nenhum. O que você precisa fazer é sair da zona de conforto e fazer aquilo que você quer fazer. É óbvio que você não precisa parar de fazer coisas pequenas só por causa disso. Você pode fazer o que quiser sem problemas. A questão é que, se você quiser ter esse estilo e quer ter algo mais específico, busque aquilo, cara. Treine aquilo, não desista. No começo vai ficar feio mesmo, vai ficar terrível. Você vai achar um porre fazer, mas daqui a um tempo você vai conseguir e vai se orgulhar disto. Na minha cabeça, dá pra fazer um comparativo entre tentar aprender a animar 3D e tentar aprender a fazer música. Eu fico obcecado pela ideia, tento fazer uma vez, acho muito difícil e desisto completamente. Assim, reiniciando o ciclo. Mas não é impossível, só é muito complicado. Do mesmo jeito que você precisa aprender plugins e baixar sons para montar umas músicas da hora, você precisa aprender a animar em um ambiente completamente diferente do 2D. Precisa aprender a renderizar, deixar a tua cena bonita, adicionar efeitos, adicionar certos parâmetros e ainda um monte de coisa que faz minha cabeça doer só de lembrar. Só que claro, isso lá mais pra frente, sabe? Até você aprender tudo isso vai demorar demais. Porém, é claro, isso depende do quanto você quer aprender. Se você se esforçar, vai reparar rapidamente na sua evolução. No entanto, se você não tiver muito tempo para treinar e mesmo assim querer aprender, sabe? Eu não diria pra você se preocupar. Eu não sei se é só comigo, mas eu tenho a impressão de que nossa evolução estagna, sabe? Ela estagna. Eu não sei a palavra, eu só sei que ela para. E depois você pode continuar aprendendo de onde você parou. Eu, por exemplo, eu não mexia com 3D há meses, cara. Eu sempre tive muita dificuldade. O Blender não parecia me obedecer muitas vezes, sabe? Pô, era chato. Só que um dia eu tive a ideia de fazer esse modelo 3D do meu personagem. E cara, foi 1000 vezes mais fácil do que minhas outras tentativas. Isso porque eu pesquisei um tutorial e tentei aprender a fazer as coisas direito. Sabe essa pintura do modelo aí, cara, essas cores, eu não tinha nem ideia de como era feita. Só foi ver um tutorial de 8 minutos que eu aprendi na hora. Porém, se eu tentar novamente aqui, cara, provavelmente eu vou precisar do tutorial de novo, porque
Eu já esqueci, mas é assim mesmo, tem que ir até aprender. Eu jurava que ia ser algo terrível, pensei que ia demorar anos para terminar. Só que não, no mesmo dia eu consegui fazer, até porque é um modelo simples, mas é uma ótima prova de que mesmo que você passe meses sem mexer no 3D ou em qualquer outra coisa que exija uma habilidade sua, você ainda vai conseguir recuperar esse seu pique e conseguir ter resultados até melhores do que antes. Animar em 3D pode ser muito dificultoso, mas eu acredito que ainda existam certas vantagens. Na minha opinião, o 3D é um estilo muito versátil e eficiente, até mais do que o 2D. Primeiramente porque você vai trabalhar com animação esquelética, assim como a animação 2D com rig, porém com o diferencial que você pode colocar o seu personagem na posição que você quiser, meu amigo. Na pose que quiser, com a cara que quiser, muito facilmente. Aqui não existem limitações quanto a isso, cara. Hoje em dia, temos tecnologia e técnicas nos 3D que ajudam até na deformidade do personagem. Isso que me impressiona no 3D. Nele você encontra uma liberdade maravilhosa, diferente do 2D, que você precisa desenhar quadro a quadro, ou mover seu personagem em posições limitadas. E segundamente, o 3D é compatível com muitos estilos. Você quer algo mais cartunesco? Toma aí algo mais cartunesco, meu amigo. Ou quer algo mais realista? Toma aí realista também, pô. Você pode até misturar 2D com 3D, que nem Arcane faz, e não precisa se preocupar com perspectiva, cara. Quer dizer, eu acho que um pouco. Acho que um pouquinho. Principalmente na parte da fotografia. Mas desenhar perspectiva, cara, você não vai precisar. Porque os cenários já estão aí, pô. E já tá tudo. Claro, isso se você quiser ser só animador 3D, que na minha opinião é bem difícil também. É difícil, mas não é impossível, cara. O que torna pra mim o 3D uma técnica mais difícil do que as anteriores é sua alta gama de processos, tanto pré quanto pós-produção, sabe? Claro, no 2D você também vai ter isso, mas acredito que no 3D seja mais complicado. Tem a renderização, cor, luz do ambiente, cenários, texturas, modelos e um monte de coisa. Além de, claro, que você precisa de um PC que aguente o trampo de suportar tudo isso daí. Agora chegamos aqui na Elite, meus amigos. Se você acha animação 2D fácil, imagine que nessa daqui seja a mesma coisa, só que sem copiar quadro, sem atalhos de teclado, sem preview da animação, sem nada que seria de grande ajuda no digital. Estamos falando da animação tradicional. Rimou de novo e agora pega no... Aqui, meu parceiro, se tu sabe fazer uma animação dessas, eu já te considero um deus. Porque você precisa de um olho biônico e um grande conhecimento para conseguir fazer uma animação bacana aqui. Não é só fazer o boneco se mexer, toda a questão do timing e dos outros princípios que são de extrema importância aqui pode levar dias até você terminar a animação. Até chegar no ponto que você considere ela aceitável vai demorar demais, cara. Tu precisa de muita experiência para se aventurar nessas bandas, meus amigos. Eu gostaria muito de tentar esse tipo de animação assim, só que até eu conseguir fazer algo da hora, cara, vai demorar que nem a desgraça. E sem falar nos materiais que você precisa, né? Não é só papel e lápis. Tem uma mesa específica para isso. Uma mesa com a luz que funciona como um Onion Mask do digital. Provavelmente você vai precisar de lápis específicos. Muito papel mesmo. Uma câmera muito boa, se você quiser uma boa qualidade. Ou um scanner que é caríssimo. Um computador para juntar todos os quadros, editar, passar a limpo. É uma trabalheira da desgraça para finalizar algo do tipo. Mas claro, isso se você quiser algo profissional. Não é uma regra ter todos esses equipamentos caros. Só com o celular você já consegue, só não garanto que vai ser fácil. Até porque já não é fácil fazer isso com todos esses equipamentos. Ah, mas por quê? Porque tu precisa animar, meu querido. E diferente do digital, tu não vai ter uma série de ferramentas que vão lhe auxiliar na produção. Acredito que seja questão de acerto e erro. Esse quadro não ficou bom? Tem que refazer. Essa animação ficou estranha? Tem que voltar lá e tentar consertar. Isso se você não tiver que fazer tudo novamente. Porém, eu ainda gosto dessa ideia. Eu quero tentar fazer um dia também. Porque a sensação de ter algo sólido ali, com certeza é bem diferente do que o digital. Apesar de ser mais eficiente do que esse tipo de animação, não passa a mesma pira que é fazer isso ao vivo. Fazer no papel deve ser bem mais maneiro, aliás. Eu vou tentar um dia e eu vou gravar. Aliás, um dos maiores animadores da atualidade faz animações assim, cara. O James Baxter. Não um cavalo de Hora de Aventura, cara. Esse cara aqui. O que esse maluco faz é brincadeira. Até hoje eu não consigo acreditar que ele fez tudo isso no papel, cara. O cara é o Dark Souls do mundo das animações. Vontade de beijar ele, cara. Não. Ô James, eu quero animação. Esse tipo de animação é difícil, diria até mais difícil que o primeiro lugar, mas ele tem certas coisas que me fazem acreditar que é o mais complicado de todos. De todos. Imagino que muitos de vocês já saibam o que é. Amigos, essa daqui
é pra te lascar, meu parceiro. O que você precisa fazer pra ter uma animação stop motion? Algo para animar e um celular. Isso é o mínimo. Acredito que existam diversos aplicativos para auxiliar nessa parte. Você não precisa necessariamente tirar foto de tudo e ir editando, sabe? Dá pra animar tudo no aplicativo de boa. Você pode usar um boneco ou massinha pra fazer uma animação. Agora a parte de animar começa a ficar complicado. Pra animar esse tipo de técnica, você precisa de um planejamento muito detalhado da cena que você quer fazer. Faz storyboard, faz roteiro, tudo que você precisar para o processo ser o mais eficiente possível, cara. Agora que você tem tudo que você precisa, tá na hora de começar. O que eu recomendo é você animar usando 12 quadros por segundo. Você não vai ter tanto trabalho assim como seria nos 24, mas isso vai de você. Pessoalmente eu iria preferir o 12. Acredito que você pode ver como sua animação tá ficando no aplicativo. Assim você pode revisar e fazer os ajustes necessários. Essa técnica exige bastante treino e estudo. Você precisa saber exatamente o que tá fazendo para não fazer um quadro errado e ter que começar tudo de novo. É um processo lento, bem chato, mas que dá um resultado legal no final. Agora, se você quiser fazer uma produção bem mais detalhada, eu só digo uma coisa, meu amigo: prepara o bolso. Sabe, todos esses equipamentos de estúdio, cara, de cinema, luz, câmera, tela verde, suporte, etc. Você vai precisar de tudo isso, cara. Comprar uma câmera boa, luzes, tela verde, bancada, isso sem falar na droga dos bonecos. Essas drogas desses bonecos. Cada boneco tem uma parte separada deles. Você ou outra pessoa vai precisar modelar tudo isso. É um trabalho de satanás. Isso só para um boneco. Imagina se sua produção tem outros personagens e ainda tem uns cenários que no geral são maquetes bem feitas e grandes. Tudo isso ficaria caro demais, bicho. Acho que até para produções pequenas ficaria muito caro, cara. Levaria muito tempo até ficar tudo certinho. Você precisaria editar, ajustar a luz, ajustar a câmera e tomar muito cuidado, porque qualquer errinho que seja pode atrasar muito a sua produção. É como se fosse um mini estúdio de cinema. Os bonecos são os atores e você é o diretor. O problema é que você precisa manipular tudo para sair do jeito que você quer. No entanto, apesar dessas incongruências de fato serem assustadoras e te fazerem até desanimar um pouco, vale muito a pena tentar. Como eu disse, não precisa começar assim, cheio de equipamentos, sabe? Você pode treinar com os bonequinhos ali que tu tem, ou uma massinha. Tudo que você puder animar, anime, porque é a experiência que é o mais importante. Muitas das vezes, nem vai ser você que vai bancar isso, tá ligado? Se você quiser seguir uma carreira, quiser ser contratado por uma empresa, só anima como você puder, cara. Ganhe experiência e não esqueça de estudar também. Seria bom ter uma faculdade, sabe? Dá pra fazer filmes e desenhos lindos com essa técnica. É uma das que eu mais admiro e que com certeza vale a pena estudar sobre. Enfim, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Novamente, tudo que eu falei aqui foi baseado na minha experiência, a opinião que eu tenho sobre essas coisas. E novamente digo para vocês experimentarem tudo que puderem, caso queiram seguir essa carreira, sabe? Talvez vocês se identifiquem com algo que eu acho difícil, ou sei lá. Isso só quem vai dizer é você. Se você não conseguiu evoluir em certa técnica, não desanima, cara, e experimenta outras aí. Talvez você ache que goste, sabe? Obrigado por assistir, tchau.